Oi, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula de História. A matéria de hoje é sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo, então? O Iluminismo foi um grande movimento intelectual que aconteceu na Europa durante o século XVIII e que defendia justamente o uso da razão, justamente a razão sendo a luz que está te iluminando, contra as trevas, que era, na época, simbolizada por todas as tradições do antigo regime da Idade Média. É por isso que o Iluminismo também ganhou o nome de movimento ilustrado, porque ao você pensar, ao você raciocinar, você justamente acende essa luz na sua cabeça que faz com que você pense de uma maneira coerente e não aceite tudo que os outros falam. Esse movimento iluminista vai promover grandes mudanças econômicas, políticas, sociais também, e principalmente por conta de serem ideologias baseadas no ideal de igualdade e fraternidade. Então, o que o iluminismo e os principais filósofos do iluminismo vão criticar do antigo regime? Vão criticar justamente o sistema econômico chamado de mercantilismo, no qual o rei, o monarca, tem controle total sobre a economia, sobre o comércio da sua população. Então, os iluministas vão criticar esse controle, vão criticar justamente também o absolutismo monárquico. O que é o absolutismo? É o poder concentrado todo nas mãos do rei. Então, os iluministas vão criticar esse poder absoluto. E também vão criticar justamente o papel da Igreja Católica, que detém todo o monopólio do saber e do conhecimento, e apoiava o absolutismo monárquico também. Então, quais são as características do iluminismo? A gente tem o racionalismo, que é a ênfase da razão esclarecida pelas luzes do conhecimento, é você justamente pensar de uma maneira racional. A gente tem também como outra característica o naturalismo, que é justamente a crença na perfeição da natureza e poder estudá-la, pesquisá-la de uma maneira científica. Outra característica também é a igualdade perante a lei, que eles afirmavam que a lei não poderia privilegiar alguém com base no seu nascimento ou condição social, ou seja, a lei devia valer para todos. Um nobre tinha que ser julgado da mesma maneira que um camponês era pelo mesmo crime. E a última característica do iluminismo era o anticlericalismo, que era anti a Igreja Católica. Isso não significa que todos os filósofos eram ateus, eles acreditavam em Deus, mas eram contra a Igreja Católica nesse momento que tinha todo o monopólio do saber científico que era produzido e afirmava o que era certo e errado baseado na fé. Todas essas ideias dos iluministas, turma, vão passear, vão ser disseminadas pela Europa rapidamente, porque todos esses filósofos vão escrever obras, livros, vão escrever artigos que vão sair nos jornais da época, na pequena imprensa que já estava começando a circular na Europa nesse momento. E todas essas ideias vão circular em panfletos também, justamente para divulgar esses pensamentos para a população local. Com isso, turma, muitos reis absolutistas vão começar a ter um certo receio desses novos pensamentos que estão surgindo, dessas novas ideologias defendidas pelos iluministas, e alguns deles, por exemplo, vão começar a adotar certas medidas iluministas dentro do seu próprio reino, sem que eles percam o seu poder político, sem que eles percam o seu domínio sobre aquela população. Esses reis que adotaram certas medidas iluministas são conhecidos como os déspotas esclarecidos. Por que eles têm esse nome? Déspota é um tipo de monarca, um tipo de rei que ainda assim é bastante autoritário, ele é um tirano. E esclarecido justamente porque ele está adotando ideias do iluminismo. Então a gente tem déspotas esclarecidos que vão adotar certas medidas do iluminismo para, mesmo assim, se manterem no poder, para que a população local mesmo não se revolte contra ele. É uma maneira desses reis conciliarem o seu poder absolutista com o iluminismo também, cedendo um pouco, mas mesmo assim se mantendo no poder. Exemplos de alguns reis que se tornaram déspotas esclarecidos na Europa nesse momento. A gente tem o Frederico II na Prússia, a gente tem Catarina II na Rússia e temos também o Marquês de Pombal, que foi o ministro aqui de Portugal no século XVIII. E nesse momento, turma, temos grandes filósofos e intelectuais da Europa nesse momento que vão surgir com novas propostas políticas, econômicas e propostas de igualdade social também. O
primeiro filósofo iluminista foi justamente um homem chamado John Locke. Ele era considerado o pai do iluminismo e defendia o pensamento racional. Ele dizia que a nossa mente era como se fosse uma tábula rasa. O que isso significa? Era como se fosse um quadro em branco em que a gente ia escrevendo, adicionando coisas nesse quadro em branco de acordo com o que a gente aprendia em vida, de acordo com o nosso aprendizado. Então, John Locke acreditava que ninguém nascia um gênio ou nascia burro, todo mundo nascia igual e cabia ao seu aprendizado, aos seus estudos, aos seus esforços a adquirir mais conhecimento, a adquirir um pensamento racional e tendo mais conhecimento a partir daí. John Locke condenava severamente o absolutismo como sistema de governo e acreditava que a liberdade dos cidadãos era a coisa mais importante que eles poderiam possuir. Outro filósofo muito importante foi o francês Voltaire. Voltaire era profundamente anticlerical nesse momento, fazia severas críticas à Igreja Católica do seu período, tanto que às vezes ele até tinha que fugir de onde morava. Mas, ao mesmo tempo, Voltaire chegou a aconselhar vários monarcas com as suas propostas filosóficas. Muitos monarcas adotaram algumas filosofias de Voltaire para justamente se tornarem déspotas esclarecidos. E isso vai gerar a raiva de um outro filósofo, que eu já vou falar, que justamente discordava severamente do que Voltaire falava. E não concordava nem um pouco com essas atitudes de Voltaire de se conciliar com a monarquia. Outro grande filósofo dessa época foi o Barão de Montesquieu, que a gente tem pela primeira vez um nobre iluminista, né, desse período. Foi Montesquieu justamente que defendeu pela primeira vez a tripartição dos poderes, que é justamente você ter um poder legislativo, um poder judiciário e um poder executivo, e assim tendo esses três poderes, cada um poderia fiscalizar um ao outro sem que um ficasse acima dos demais e assim manteria um equilíbrio de poder para aquele governo. E o filósofo iluminista mais radical de todos era o francês Jean-Jacques Rousseau, que era totalmente contra a monarquia absolutismo desse período. Rousseau era justamente quem criticava muito Voltaire por tentar se aliar à monarquia e para fazer algumas reformas liberais dentro do reino. Rousseau discutia abertamente com ele, mandava carta xingando, fazendo debates filosóficos, quase saíram na mão também. Então os dois se odiavam nesse período. Rousseau acreditava que o Estado deveria servir ao povo, servir a sua população, defendê-la a todo custo. Somente um governo com bases democráticas, segundo ele, poderia oferecer algum tipo de igualdade social, igualdade jurídica para a sua população. A maior obra filosófica dele foi justamente criar um novo tipo de contrato social. Esse contrato social, que é fictício, deveria existir justamente entre o governante e a população local. Caso a população local estivesse descontente com o governo até então, eles tinham total direito de mudar o seu governante. A partir desse contrato social, eles poderiam modificar quem estava no poder, controlando a sua nação. Então a gente vê em Rousseau sendo o mais radical de todos os filósofos, justamente porque ele era o que mais defendia a democracia como a gente conhece hoje em dia, de um sistema em que a população pode escolher os seus governantes. E como todos os filósofos do iluminismo, desse movimento ilustrado, criticavam o mercantilismo, ou seja, o controle do Estado sobre a economia local, eles vão defender a liberdade econômica, o liberalismo econômico. E eles tinham até mesmo um lema para isso, que era o laissez-faire, do francês, que significa justamente deixa estar, deixa fazer, ou seja, deixa a economia agir livremente, sem nenhum tipo de intervenção. Então, para os iluministas dessa época, o Estado não deveria intervir na economia só mesmo tinha que garantir o direito à propriedade privada das pessoas. Então, turma, para resumir a aula de hoje, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que criticava todas as tradições do antigo regime. Então a gente tem novas teorias políticas surgindo contra o absolutismo, a gente tem novas teorias econômicas contra o mercantilismo e a favor da liberdade econômica, a gente tem novas teorias sociais surgindo, ou seja, todos agora são iguais perante a Deus e perante a lei. E toda essa ideologia nova, turma, vai influenciar em muito grandes movimentos, grandes revoluções no mundo todo. Na própria Europa, o movimento iluminismo vai estimular justamente a Revolução Francesa
e fora da Europa vai estimular justamente a independência dos Estados Unidos da América. Então é isso, turma. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.